Oi, por fim chegamos a Filipenses capítulo 4, o final do nosso estudo a respeito desta carta maravilhosa escrita para os cristãos que moram na cidade de Filipos. E, bom, se você ainda está na dúvida qual que é o destinatário e a importância, observe, assista o primeiro vídeo, que vai ficar com uma introdução bastante interessante. Na realidade, lembre-se que ao respeito desta carta nós temos 6 vídeos, um com uma introdução mais voltada para o geopolítico, outra para a questão do contexto do livro de Atos, como que esta igreja é formada, e aí sim os outros vídeos são um por capítulo. Não? Mas lembre-se que é uma cidade muito importante, uma colônia, então isso permeia toda a carta, porque necessariamente essa visão estava muito enraizada neles, né? Tinha criado uma raiz muito grande e então precisa andar por esses caminhos. Arraizada, agora que penso, não existe. Ou é arraigada ou enraizada, né? Há um neologismo aí. Ok, não dá tempo de editar, vai deste jeito. Filipenses 4, nós tínhamos visto, tanto no capítulo 2 quanto agora no 4, a questão da alegria. E nós temos visto a questão de como que Paulo tinha finalizado, dizendo que a pátria está nos céus, mas que, diferente da pátria estar em Roma, mas que era para ser uma vivência alegre, feliz, preocupando-se e ocupando-se com os interesses do outro. Isso é muito diferente de uma visão de ter o céu como um escape, né? Afinal de contas, tudo isso vai arder e Deus vai arrebentar com tudo. Não é essa visão que Paulo tem, nem também a de Pedro. Tá? A de Pedro é mais uma questão de purificação. Muito bom. Capítulo 4, ele faz algumas recomendações de ordem prática. Do lado de fora, quando alguém vê de fora a vida cristã, pensa que é uma questão de imposição de regras. Do lado de dentro, a gente sabe que não tem nada a ver com isso. Tá? A gente sabe que é viver e observar, no sentido de se aplicar, a entender e a praticar os exemplos de outros cristãos que foram bons. Né? Então, todo o capítulo 4, nós temos que vê-lo como norteado com esta ideia, né, de como viver bem, né? Como viver de uma forma que seja realmente útil e principalmente a repetição do capítulo 4, de novo, é a alegria, estar alegre. Agora, ele vai fazer uns conselhos, vai começar falando então de Evódia e Síntique e fazendo um apelo também a este companheiro de jugo junto com Clemente para que interceda com estas duas para que estejam bem, tá? Que sintam o mesmo no Senhor. Olha só, não é apenas o pensar, mas o sentir, né? É aplicar a emoção, o sentimento. A vida não é feita apenas de razão. Na realidade, a razão é uma ponta visível do que nós somos. Né? A grande maioria do que acontece com a gente tem a ver com o que a gente sente. Então Paulo apela mesmo, diz que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudas, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então ele pede para esse companheiro ali, né, que as ajude a sentirem a mesma coisa. Gente, vamos pacificar isso daqui, vamos voltar ao trilho, vamos andar juntos. Versículo 4 do capítulo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, estejam alegres. Né? De novo, a alegria não é um fruto do que sentimos exteriormente, mas é sim também um fruto de uma decisão. Eu decido estar feliz, eu decido estar alegre. Evidentemente que eu sou influenciado pelo que está acontecendo comigo. Eu não posso estar num velório e, estou feliz. Sim, há uma certa felicidade num velório de um cristão, porque sabemos o futuro eterno deste cristão, evidentemente. Mas não podemos negar os sentimentos, as sensações desse momento. Então não é essa questão, essa esquizofrenia de viver fora da realidade, né? Uma loucura dessas. Não. Simplesmente é voltar à felicidade, trazer de novo o pensamento para a felicidade, o sentimento mais uma vez para a felicidade. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens.
perto está o Senhor. A razão que Paulo exprime aqui para que nós sejamos moderados e que as pessoas que nos conhecem, nos fiquem conhecendo por sermos moderados, é que o Senhor está perto. Olha só, para Paulo, a vinda de Jesus, a segunda volta, né, era uma coisa que podia acontecer hoje, como muito amanhã. Perto está o Senhor. Viva então hoje como se o Senhor fosse viver amanhã. Geralmente as pessoas fazem o quê? Vivem com medo. Ah, não, talvez o Senhor venha, então eu tenho a partir de agora que viver com medo. Não, não, diz Paulo, viva feliz, exatamente porque o Senhor vem. Qual que é o sentimento que você tem a respeito da segunda vinda? O que está acontecendo? Né? A felicidade, a alegria, porque realmente nos veremos de novo, ou melhor, veremos face a face o Senhor, nos reencontraremos como igreja, ou encontraremos pela primeira vez face a face, né? Muitos de nós. Né? Pense aí, se há medo, então, onde há temor, esse tipo de temor. Né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só, século 21, o século da ansiedade, diz não ande ansioso por coisa alguma. Né? A ansiedade tem a ver com se adiantar a viver, né? Viver por adiantado, sofrer por adiantado. Isso é ansiedade. Né? Se bem nós carregamos certas tristezas, certas dores, né? Certas depressões de coisas antigas, né? A ansiedade é a âncora do futuro, né? Uma coisa que eu ainda não vivi. Então eu me nego a vivenciar, né, o presente. Estou apenas no passado ou no futuro. Eu respeito o futuro e disse, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, sejam conhecidos perante o Senhor todos os vossos pedidos, pela oração e súplica com ações de graça. Olha só esse vínculo. Pede, suplica, mas já vai agradecendo. Né? Já vai agradecendo. Não interessa a resposta, se ela coincide, se ela concorda com o que sua alma deseja neste momento. Você já vai agradecendo. Vai agradecendo pela intervenção divina, vai agradecendo porque Deus ouve, vai agradecendo porque Deus está presente, vai agradecendo porque Deus cuida, vai agradecendo porque talvez Deus faça alguma coisa diferente, mas seja como for, vai ser melhor do que aquilo que você quer. Lembre-se que Paulo chega a pregar o Evangelho na Europa, e esta é a primeira cidade da Europa, justamente porque Deus impediu ele de ir para a Ásia Menor. Muito bom. O que vai acontecer quando você faz assim? A paz de Deus que excede todo o entendimento, de novo, sentimento de entendimento. A paz de Deus excede tudo que nós podemos entender ou explicar. E paz não é falta de guerra, paz não é falta de conflito, paz não é falta, né, de alguma coisa que está fora do lugar. Não, 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 não. A paz é diferente, excede todo o conhecimento, ela vai guardar todo o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Sentimentos e pensar andarão juntos sincronizadamente, tá? Quando nós coloquemos o que temos que colocar em primeiro lugar. E isso é o que? O senhorio de Cristo em nossas vidas. E isso o fazemos orando, porque na oração declaramos a nossa submissão. Muito bom. No tempo que Paulo estava escrevendo esta carta, a cultura predominante era a cultura grega, helenística, né? Se bem que Filipos era como um bastião romano ali, em que até os deuses gregos recebiam apenas os nomes dos deuses romanos, o que mais para lá, mais para cá, era apenas um revestimento, vamos dizer, um verniz em cima, né? Porque o politeísmo era o mesmo, mas havia a ideia grega permeava o pensar. Isso é notório. E o pensador, talvez grego por excelência, por renome, né, que me vem na cabeça, que deva de ter influenciado todo esse pensar, é Sócrates, evidentemente. Sócrates tinha 3 peneiras. Né? Ou seja, ele dizia, bom, como proceder? Como agir? No que ocupar a mente, o tempo? Do que você vai conversar? Então você tinha um assunto. A primeira peneira dele, para você passar essa informação para frente, eu acho muito útil no tempo dos fake news, tá? A primeira era se aquilo do qual eu ia falar era verdadeiro. Peneira interessante, né? Se não é verdadeiro, já descarte, não presta. Não interessa se as outras 2 vão se cumprir. A primeira já matou. Se não é verdade, não passe para frente. Segunda peneira que ele propõe. Bom,
se a coisa é verdadeira, vamos ver se passa pelo crivo da bondade. É bom falar isto? Vai contribuir de alguma forma ao crescimento de outro? Então, verdade, bondade. Mas aí há uma terceira peneira nele que diz: será que é necessário? É preciso falar a respeito disso? Porque se não é necessário, então vou fechar minha boca. São as três peneiras de Sócrates. Agora, qual que é o conselho paulino? O conselho paulino, ao respeito do que pensar, no que ocupar a cabeça e, por conseguinte, o que eu vou falar para os outros, diz, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, tudo aquilo que você, que sobra da questão da ansiedade, da oração, se é que sobra alguma coisa, então, tudo que é verdadeiro. Concordamos com Sócrates, né? Tudo que é honesto, bom, é parecido, honestidade e veracidade andam bastante juntas, né? Mas já se separou bastante. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, olha só como que este conselho é extremamente prático para o momento que estamos vivendo. Então, se uma coisa é verdadeira, se uma coisa é honesta, se uma coisa é justa, se uma coisa é pura, se uma coisa é amável, tá? Se tem boa fama, se há alguma virtude, então ocupe seu pensamento com isso. E aí ele vai dizer, né? Tudo aquilo que você aprendeu, ouviu de mim, né? Isso pratique. Tem alguma dúvida a respeito da conduta? Então está simples, né? Vamos ver os modelos que nós temos e essa paz que estava sendo buscada anteriormente é a que vai vir, né? Ele conclui dizendo como, e o Deus de paz estará convosco. Olha só que bonito, né? Então há uma garantia ali, a segunda garantia a respeito da paz, tremendo, né? Muito bom. Do versículo 10 em diante, nós vamos observar algumas características do relacionamento de Paulo com esta igreja, né? Por mais de que a fé que Paulo utiliza ali em Filipos já estava bastante arraigada, lembre-se que estava Lídia, que havia outros tementes a Deus, tal, né? Mas a igreja é formada por ele, ele passa um bom tempo ali e há um vínculo muito grande com ele. E nós vamos ver isso na carta agora, versículo 10. Ora, muito me regozijo no Senhor, de novo alegria, né? Por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andavais lembrados, mas vos faltava oportunidade. Então diz, olha, vocês mandaram uma oferta, eu estou lembrado disso. Diz, não que antes vocês não quisessem ajudar, mas faltava oportunidade. Então agora eu estou feliz de que vocês puderam mandar. Eu não estou apenas feliz de que eu pude receber aquilo que me era necessário. Eu estou feliz por vocês, porque vocês puderam mandar. Né? Vocês puderam dar, né? A gente sabe que é bem mais agradável, há muito mais felicidade em dar do que receber. E Paulo se alegra por eles, porque eles conseguiram mandar. Então, versículo 11, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me, e essa é uma regra básica, né? Nós não nos contentamos com nada, né? Com as circunstâncias em que me encontre. O século que nós vivemos nos ensina e nos insta constantemente à insatisfação. A vida cristã, religiosidade é outra coisa, mas a vida cristã nos propõe um caminho de contentamento, que não é o caminho achatado da falta de sonhos ou de expectativas ou de perspectivas, né, ou ideais. Não é isso, tá? Mas é o contentar-se. Olha, eu entendo que esta é a vontade de Deus. Vou viver contente com isto. Claro, né? Se eu posso melhorar, eu vou melhorar, mas não vou viver insatisfeito, não vou viver a conta, não vou viver a crédito, né? A Visa, faz uns tempos atrás, tinha um slogan muito pequeno, rápido, mas que chegava a todas as pessoas, né? Diz, porque a vida é agora, ou seja, tipo assim, endivide-se porque você precisa viver hoje, né? E era uma loucura, né? E é uma loucura até hoje, um mundaréu de pessoas que estão sujeitos à escravidão financeira justamente porque a vida é hoje. Então se endivida. E Paulo, o conselho é diferente, esteja contente. Esteja contente. E isso que ele aprendeu, e ele apela lá no versículo 9, estava falando disso, de seguir o exemplo dele. Esse também é um exemplo. Então ele vai passar a detalhar
Antes de chegar no versículo mais conhecido de Filipenses, ele vai começar a detalhar no versículo 12 o que isso significa. Diz, sem passar falta. Primeira coisa. E aqui já a teologia da prosperidade, que é uma deformação da teologia da libertação, né? Já foi embora. Tá? Sem passar falta. Paulo, cristão, Paulo, apóstolo, Paulo que viu Jesus, Paulo que esteve 3 anos sozinho ali no deserto aprendendo de Jesus, tal, sem passar falta. Sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Então Paulo diz, olha, aprendi a me contentar. O que eu tenho hoje? Eu tenho isto, vou viver com isto. Posso melhorar? Vou melhorar, mas eu vou viver o presente. Esse é o grande apelo. E aí que vem o versículo mais deturpado da Escritura, a meu ver, né? Evidentemente que talvez uma análise mais profunda possamos ver que há outros, né? Mas Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse posso todas as coisas necessariamente tem a ver com essas situações que Paulo passou. E não é de que, então agora, eu posso enfrentar a fartura e posso enfrentar também a abundância. Eu posso enfrentar todos esses dois limites e todas as situações intermediárias. Todavia, e aí volta, fizestes bem em tomar parte, na minha aflição. Fizeste bem, né? Foi uma decisão ousada e uma decisão certa. E essa é uma decisão que nós precisamos, neste século, aventurar-nos cada vez mais. Olha, vamos participar dessa aflição. E versículo 15, ele vai relembrar como que esta igreja é formada. Diz também, vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Quando ele parte de Filipos, ele desce, vai para Tessalônica e depois ele vai continuar, vai ter talvez uma das experiências mais frustrantes dele, num lugar muito intelectualizado como Atenas, mas quem participa mesmo são os filipenses. Quem participa em dar e receber, quem participa em preocupar-se com a situação de Paulo, como é que está, tal. E ele vai dizer, porque estando eu aí na Tessalônica, não uma só vez, mas 2, mandaste suprir minhas necessidades. Então houve um interesse, mas não é um interesse, Deus te abençoe meu irmão. Não. O que está faltando? Ouvi dizer que Paulo está necessitando disto e aquilo, vamos colocar. E aí ele explica, diferente do que há muitos de hoje, né, que se chama de pastores e apóstolos, de um monte de coisas, diz, né, não que procure dádivas. Né, isso deveria ser o padrão, a regra hoje, século XXI, de todo pastor, todo apóstolo, todo bispo que quer usar esse nome. Né, na realidade a gente sabe que isso tudo ficou para trás, mas diz não que procure dádivas, presentes, dinheiro. Não é isso. Procura o fruto que cresça para a vossa conta. Lembra o que ele tinha colocado antes? É exatamente isso. Mas tenho tudo, tenho até em abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito. Epafrodito era quem tinha trazido a oferta dos filipenses para ele, que agora estava sendo enviado com a carta. Lembra disso? Né? Já falamos disso. O que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, né? Que fala das ofertas, né? Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele vem com um versículo formoso, diz, meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Como que ele tem? Quais são as riquezas que tem? Bom, ele é extremamente rico, ele é infinitamente rico. A riqueza dele é ilimitada e dali dessa riqueza ilimitada ele vai ter para suprir. É isso. Né? Então ele conclui com um louvor, evidentemente Paulo tem essas coisas, de repente ele vai louvar e diz, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é Paulo agradecendo a Deus. Olha que sentir mais bonito. E depois ele vai com algumas saudações finais. Saudai a cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Uma saudação bem mais curta que Colossenses. Em Colossenses, que é uma igreja que ele não conhece, ele se estende muito mais, mas aqui se conhece, então uma coisa mais curta. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Né? E a partir daí alguns vão dizer que esta carta foi escrita então
em Roma e não nas outras cidades que já temos elencado, como Éfeso e Cesareia. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Lindíssima carta. Eu espero que seja uma bênção para você, que nem é para mim. Toda vez que eu leio Filipenses, tiro alguma coisa nova. A minha avó, a mãe do meu pai, o texto-chave dela era Colossenses 4:13. Cada vez que eu sei alguma coisa a mais da minha avó, eu fico sabendo das lutas, das necessidades e de como que ela se fortalecia, justamente se fortalecia em Jesus, né? E isso para mim é um exemplo de vida tremendo. Quais são os seus exemplos de vida? E você está sendo um exemplo de vida para os outros? Né? Eu acho e espero que sim. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.